Bradesco, entre nós você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. No primeiro semestre do ano, a Polícia Civil de São Paulo recebeu quase 30 pedidos de apoio de outros estados para localizar foragidos da Justiça. 2 criminosos foram presos no litoral paulista. Eles usavam dados de uma empresa do Pará e enganavam as vítimas pela internet. Era madrugada quando os policiais saíram em comboio para cumprir mandados de busca e de prisão temporária. Os procurados viviam na Grande São Paulo, mas integravam uma organização criminosa do Pará. Criaram um site falso para fazer falsas vendas. Usavam o nome da empresa, logomarca, CNPJ, só que no site havia um e-mail e um número que não era da empresa. Os 2 homens, de 23 e 24 anos, foram presos em Praia Grande, no litoral paulista. No local, foram apreendidos celulares, cartões bancários e máquinas de cartão utilizadas para praticar as fraudes. A operação em São Paulo foi pedida pela Delegacia de Crimes Cibernéticos do Pará. Onde o criminoso estiver, nós vamos atrás. Então, ele não está aqui no nosso estado, mas as vítimas estão aqui, então nós vamos alcançar ele em qualquer unidade da federação. Entre janeiro e junho deste ano, a Divisão de Capturas da Polícia Civil de São Paulo recebeu 28 pedidos de ajuda de pelo menos 15 estados. O apoio seria para localizar foragidos da Justiça que cometeram crimes em outras regiões do país. A cooperação resultou em 173 buscas e apreensões, além de 37 prisões. Eles estão estabelecidos aqui, né? Eles estão residentes aqui, só que praticam crimes em outras regiões. Como São Paulo tem muito dinheiro, né? Aqui as coisas, em termos financeiros, são mais fáceis para serem realizadas por ele, né? A busca por refúgio em comunidades das grandes capitais tem crescido entre os criminosos. Só no ano passado, a Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu 379 procurados em outras regiões do país. Como ela não foi presa e não tem um mandado de prisão para ela em todos os estados, porque o sistema não é unificado, ela vai migrando de estado em estado, vai praticando golpes, inclusive os digitais e cibernéticos, e ela não é presa. Veja agora outros destaques do dia. Governo libera valor recorde em emendas para aprovar a reforma tributária na Câmara. Estados Unidos aprovam novo remédio que pode desacelerar o Alzheimer. Na série especial, saiba quanto tempo os brasileiros perdem à espera de uma decisão da Justiça. E as homenagens ao dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, que morreu aos 86 anos. Seu Abelardo, a gente não vive só de comida. Dez suspeitos foram presos hoje numa operação contra uma quadrilha que extorquia dinheiro e expulsava moradores no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o tráfico de drogas tem usado práticas de milícias para ampliar o poder e conseguir mais dinheiro nas comunidades. As barricadas de fogo dificultaram o trabalho da polícia. Dava para ver a fumaça de longe. Houve confronto. A ação foi contra integrantes de uma organização criminosa que extorquia dinheiro de moradores dos complexos da Penha e do Quitungo, na zona norte do Rio de Janeiro. Comunidades dominadas pela maior facção criminosa do estado. A quadrilha se apropriou de um prédio que tem 24 apartamentos. Os donos eram obrigados a pagar taxas para uma associação administrada por um integrante do grupo criminoso. Quem não concordava era obrigado a deixar o local. Esse fato que para nós é meio que inusitado do tráfico de drogas atuar. A cobrança de aluguéis a partir de tomada de propriedade privada alheia. Além dos moradores, uma grande empresa de engenharia também foi vítima do esquema. As investigações mostraram que durante 2 anos a empreiteira foi coagida e pagou cerca de R$360 mil aos criminosos. O dinheiro era dado em troca de autorização para a prestação de serviços num conjunto habitacional. Quem não seguia as ordens dos traficantes corria o risco de ser morto.
As investigações apontam que os integrantes da quadrilha estão envolvidos em diversos homicídios. O material apreendido hoje na ação deve ajudar a polícia a identificar outros envolvidos no esquema. Lavavam dinheiro através da associação de moradores. Recebiam e faziam lavagem de dinheiro. Uma enfermeira de 44 anos morreu em Goiânia 2 meses depois de fazer uma lipoaspiração. A família diz que a morte foi provocada por complicações da cirurgia. O corpo da enfermeira foi enterrado hoje em Goiânia. A mulher ficou mais de 2 meses internada num hospital particular. Em abril, Gisele Dias da Silva Barros pagou R$35 mil por uma lipoaspiração. As complicações começaram ainda no centro cirúrgico. Foi imediatamente para a UTI e ficou entubada até ontem, né? Não resistiu. Aí ontem deu parada cardíaca. Gisele fez o procedimento com a médica Lorena Duarte Rosic, que é suspeita de causar deformidades e complicações em outras pacientes que também fizeram cirurgias plásticas com ela. Ela não compareceu todos os dias, ela não deu assistência, ela não conversava com meu irmão, né, que ele morava com a minha mãe. Então eu creio que ela não foi uma profissional digna. Só no Tribunal de Justiça de Goiás são 22 processos que correm em segredo de justiça contra a médica. A tia de Gisele conta que a enfermeira sabia das denúncias, mas fez a cirurgia mesmo assim. Elas trabalharam juntas, o negócio de ser amiga confiou. O Conselho Regional de Medicina de Goiás disse que as denúncias são apuradas e correm em sigilo. Em fevereiro do ano passado, a cirurgiã teve o registro profissional suspenso, mas a decisão foi revertida menos de um mês depois pelo Conselho Federal de Medicina. Desde então, Lorena Rosic voltou a operar normalmente. No site do Conselho Regional, consta que ela tem registro ativo para cirurgia plástica e geral. O advogado da médica nega que a morte da enfermeira tenha sido consequência da lipoaspiração. O procedimento aconteceu de forma normal, acontecia de forma tranquila, o pré-operatório dela foi bem tranquilo. Durante o procedimento cirúrgico, ainda em fase inicial, teve sim uma complicação por parte da anestesia. A família registrou um boletim de ocorrência, mas a polícia disse que ainda não vai se pronunciar. Gisele era casada e deixa 4 filhos. O Conselho Federal de Medicina disse em nota que não comenta casos em andamento. Crianças de uma escola pública precisam enfrentar muita poeira para estudar na região metropolitana de Belo Horizonte. Joatuba tem apenas uma estrada de terra que dá acesso ao colégio. Os alunos chegam sujos e sofrem com problemas respiratórios. Esta é a realidade dos estudantes durante a viagem. Uma nuvem de poeira toma conta do ônibus que leva as crianças até a escola. Olha isso aqui, as nossas crianças estão aqui dentro deste ônibus. As crianças enfrentam com o ônibus escolar um trajeto de aproximadamente 5 quilômetros pela estrada de terra até a escola municipal. Os pais reclamam que os estudantes chegam para a aula com uniforme e material sujos. E o mesmo drama se repete na volta para casa. Até o assento fica imundo. Você pode notar, a mochila está toda suja, porque não adianta ficar lavando. Às vezes eu tenho que amarrar minha blusa no nariz porque é muita poeira e não dá nem para respirar. A poeira piorou a saúde do Arthur, que tem bronquite. Se eu ficar sem máscara, eu vou engolir toda a poeira que está dentro do ônibus. Todo dia eu chego, meu nariz está escorrendo ou ele está entupido. A nossa equipe não teve autorização para embarcar, mas acompanhamos o trajeto de carro. A poeira é tanta que daqui do nosso carro de reportagem é praticamente impossível ver o ônibus. Até meu cabelo fica bem sujo com a poeira. Minha calça, meu sapato também tá sujo, minha blusa, minha calça. Este ano, a Câmara Municipal de Joatuba autorizou a destinação de mais de 3 milhões de reais para a educação da cidade, incluindo os gastos com transporte escolar. Os pais dos alunos cobram as melhorias. A gente está deixado aqui, ninguém vem para fazer nada para a gente, nós aqui nós estamos praticamente largados. A Prefeitura de Joatuba disse que aguarda a liberação de um financiamento para reformar os trajetos feitos por ônibus escolares e que liberou caminhões-pipa para molhar as ruas e combater a poeira enquanto as obras não são iniciadas. Os serviços de emergência do Pará receberam quase 5.800 ligações de trotes
no primeiro semestre deste ano. A prática, além de ser criminosa, pode atrasar um salvamento. O trote não tem nada de brincadeira. Uma ligação falsa pode definir o sucesso ou o fracasso de um resgate. Toda vez que alguém utiliza desse mecanismo do trote, uma guarnição de profissionais é deslocada. Detalhe, não somente a guarnição, todo o aparato de logística do Estado, ele é disponibilizado para aquele momento. Na região norte do país, os trotes têm uma característica específica nessa época do ano. Período de poucas chuvas e muito calor, o chamado verão amazônico. Jovens e adolescentes têm essa prática de dizer que no balneário X, na praia Y, está ocorrendo um afogamento que, na verdade, não está acontecendo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, em Belém foram registrados mais de 5.700 trotes de janeiro a junho deste ano, um aumento de quase 30% na comparação com o mesmo período do ano passado. Essa prática se repete pelo país. A Polícia da Bahia recebe 350 ligações falsas todos os dias. No estado do Rio de Janeiro, foram 30 mil trotes até abril deste ano. Na cidade de São Paulo, das 3.000 ligações que o Serviço de Emergência do SAMU recebe em média por dia para atendimento médico, 188 são falsas. Na região metropolitana de Belém, as ligações são direcionadas para o Centro Integrado de Comando e Controle. Aqui, passam por uma triagem e só depois as equipes são deslocadas. O acionamento de serviços públicos para uma situação que não é real é definido como um crime. Tem uma pena prevista de 6 meses a 1 ano com essa previsão legal. A mulher suspeita de extorquir dinheiro do goleiro Everson, do Atlético Mineiro, confessou o crime à polícia. A repórter Gisele Ramos tem as informações. Olá, Gisele, boa noite. Ei, Cris, Celso. Fabiana Coelho, que até então negava a extorsão, disse em depoimento que pediu dinheiro ao goleiro Everson para que o relacionamento entre eles não fosse tornado público. Segundo a Polícia Civil, houve ameaças e a exigência de valores por meio de aplicativos de conversa e redes sociais. A assessoria do goleiro não se manifestou sobre o assunto. A defesa de Fabiana disse que as mensagens trocadas com o jogador foram interpretadas de forma distorcida. O inquérito está perto de ser concluído. Se for comprovado o crime de extorsão, a pena, em caso de condenação, pode chegar a 10 anos de detenção e multa. Cris, Celso. Obrigada, Gisele. Morreu hoje, aos 86 anos, o diretor de teatro José Celso Martinez Corrêa. O dramaturgo estava internado em São Paulo depois de sofrer queimaduras em um incêndio. Muitas lágrimas num lugar onde José Celso Martinez Corrêa gostava de celebrar a vida. Durante todo o dia, o Teatro Oficina ficou assim, triste com a partida trágica do fundador, mas cheio de gratidão pelo legado. Quantos de nós ele formou, todos aí criativos, talentosos, dispostos à luta. Ricardo Bittencourt era uma das 3 pessoas que estavam no apartamento com Zé Celso, na zona sul de São Paulo, quando o fogo começou. Eles disseram que eu inalei muito monóxido de carbono, em princípio não queriam muito sim, que a gente saísse. O Instituto de Criminalística de São Paulo confirmou que o incêndio foi provocado por um aquecedor elétrico. O dramaturgo sofreu queimaduras em 53% do corpo. Ficou internado no Hospital das Clínicas, onde foi sedado e entubado. O ator Marcelo Drummond lamentou a partida do companheiro de vida. O Zé é vida, sabe? O Zé, ele ensinou isso pra gente. Ele ensinou que tem que ter vida o tempo inteiro, que tem que ter força para ganhar, para segurar a vida. Provocador e transgressor, José Celso era avesso ao óbvio. Foi aqui no Teatro Oficina que ele revolucionou a dramaturgia brasileira com uma arte questionadora. A interação entre os atores e a plateia durante os espetáculos conquistou o público durante décadas. O trabalho dele era muito visto pelos jovens, o teatro dele era feito com os jovens. Então isso é uma coisa muito importante para o teatro, né? É uma renovação. O Zé me ensinou a levar a arte a sério, a enxergar a arte como um ofício de transformação.
Tudo que eu aprendi com o Zé Celso. O Zé Celso Martinez Corrêa, acho que é a pessoa mais importante dentro da cultura. Nas redes sociais, Fernanda Montenegro disse que não há nem haverá na nossa arte teatral alguém com a transcendência criativa de Zé Celso. O presidente Lula reforçou que a trajetória do diretor marcou a história das artes no Brasil. A Prefeitura de São Paulo decretou luto oficial de 3 dias. Para o velório do dramaturgo, marcado para hoje à noite, amigos e atores de várias gerações preparam uma despedida com festa no Teatro Oficina, bem como Zé Celso gostaria. Que é pra ele aprender que quando eu quero é só ruim. No Rio de Janeiro, cães farejadores ajudaram a Polícia Rodoviária Federal a encontrar fuzis, pistolas e carregadores escondidos no cilindro de gás de um veículo. O motorista foi preso. Um carro foi encontrado hoje no mar, na região metropolitana de Salvador. O veículo foi arrastado pela maré. O motorista disse que errou o caminho. O carro foi retirado com uma retroescavadeira. A Justiça condenou o ator José Dumont por armazenar material pornográfico infantil. Ele recebeu uma pena de 1 ano e 2 meses para ser cumprida em regime aberto, por ter mais de 70 anos. Ele havia sido preso preventivamente no ano passado. O casal suspeito de raptar uma menina de 2 anos enquanto a mãe vendia doces no semáforo prestou depoimento à polícia em São Paulo. Os dois foram indiciados por sequestro. O delegado ainda não decidiu se vai pedir a prisão do casal. O presidente Lula afirmou hoje que a reforma tributária negociada com o Congresso não é a que o governo gostaria, mas é a que foi possível construir com o parlamento. A declaração do presidente Lula foi durante evento de relançamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Diante de empresários e políticos, Lula pediu que os ministros do governo não reclamem do modelo construído com os parlamentares para a aprovação da reforma tributária. A reforma tributária só se faz em regime autoritário, quando o governo banca. E nós estamos fazendo um regime democrático, negociando com todo mundo, e ela vai ser aprovada. Não é o que cada um de vocês deseja, não é o que o Haddad deseja, não é o que eu desejo, mas tudo bem. Mas nós não somos senhores da razão. Nós temos que lidar com a relação de força que está no Congresso Nacional. Na reunião, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que a reforma é essencial para o crescimento do país. O que objetiva a reforma tributária? Simplificação, reduzir custo Brasil. O custo de pagar imposto no Brasil é absurdo. Reduzir judicialização, segurança jurídica, desonerar completamente investimento. Essa é uma reforma que tem eficiência econômica. As costuras para a aprovação da reforma tributária renderam ao presidente Lula mais tempo para desatar o nó do Ministério do Turismo, com a iminente saída da ministra Daniela Carneiro. Depois de 1 hora de reunião, hoje à tarde, aqui no Palácio do Planalto, a demissão que era dada como certa foi adiada para a semana que vem. Agora, a União Brasil não quer só o comando da pasta, quer também assumir a Embratur, que é presidida por Marcelo Freixo, outra escolha pessoal de Lula. O presidente já adiantou que não está disposto a abrir mão do aliado no cargo. Oficialmente, o Planalto justifica que não vai mexer na dança de cadeiras agora, para focar nas votações da pauta econômica em andamento no Congresso. Mas Daniela Carneiro deixou o cargo à disposição do presidente. E no fim do dia, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que Lula vai se reunir com líderes do União Brasil nos próximos dias, para oficializar o deputado Celso Sabino como novo ministro do Turismo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu um inquérito sobre supostos desvios de recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Gilmar Mendes atendeu ao pedido apresentado pela defesa do presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. A investigação apura supostos desvios na compra de kits de robótica para escolas alagoanas e era realizada com a autorização da Justiça Federal de Alagoas. O inquérito foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal porque Lira tem foro privilegiado. O presidente da Câmara voltou a negar as acusações e disse que ninguém pode provar qualquer ato ilícito contra ele.
A decisão da Ordem dos Advogados de Portugal de romper o acordo de reciprocidade frustrou os planos de muitos brasileiros que foram até o país em busca de trabalho na área jurídica. A advogada Raquel chegou ao Porto no mês passado. Gastou cerca de R$5 mil com a documentação para conseguir exercer a profissão em Portugal, mas foi surpreendida pela decisão da Ordem dos Advogados do país de romper o acordo que reconhece o diploma dos profissionais brasileiros. Eu me dirigi até a Ordem de Lisboa com toda a minha documentação, que já veio pronta do Brasil, e tirei as que eram necessárias aqui de Portugal, imediatamente assim que cheguei. Todavia, eles não quiseram receber minha documentação porque informaram que não tinha pré-agendamento. Hoje, cerca de 10% dos advogados que atuam aqui em Portugal são brasileiros. Quem já tem o registro terá o direito mantido, mas acredita que também será afetado pela essa nova regra, com prejuízos para o trabalho. É o que explica essa advogada que há 2 anos trabalha na área de imigração. Tatiana diz que o posicionamento da Ordem dos Advogados de Portugal gera preconceito. Após esse comunicado, tivemos alguns clientes que já questionaram se poderíamos advogar ou não. Não existe esse rótulo de que advogado brasileiro em Portugal. Advogado brasileiro em Portugal é advogado não inscrito na Ordem de Portugal. Advogado inscrito na Ordem de Portugal é advogado português. Tem que ter os mesmos direitos que qualquer outro advogado de Portugal. Nós entramos em contato com a Ordem dos Advogados de Portugal, mas não recebemos resposta. No Brasil, a OAB disse que defende os profissionais brasileiros e vai seguir com o diálogo com a entidade portuguesa. Agora eu vou ter que aguardar para poder verificar se serão retomadas as negociações em relação ao acordo. É minha esperança. A TV estatal russa divulgou imagens de uma operação no escritório e na mansão do líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ele comandou um motim de 24 horas contra o governo de Putin no mês passado. A operação, que não teve a data divulgada, faz parte de uma investigação aberta logo após o fim da rebelião. Na mansão de Yevgeny Prigozhin, foram encontrados dólares, rublos, barras de ouro, drogas, armas, munição e disfarces. Carros e um helicóptero também foram exibidos pela TV. As imagens foram divulgadas logo após o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, dizer que o líder do grupo Wagner viajou para São Petersburgo, na Rússia. No acordo pelo fim da rebelião, Prigozhin havia aceitado se exilar em Belarus, país vizinho e aliado de Moscou. A localização dele ainda é desconhecida. O Kremlin se limitou a dizer que não está rastreando os movimentos de Prigozhin. Um carro em alta velocidade invadiu uma escola, matou uma criança e feriu 15 pessoas em Londres. A motorista foi presa. As autoridades descartaram terrorismo. Pelo menos 17 pessoas morreram após um vazamento de gás numa comunidade carente na periferia de Johannesburgo, na África do Sul. A suspeita é de que as vítimas tenham inalado óxido de nitrato, uma substância tóxica que é usada de forma ilegal para a mineração de ouro. 19 dias depois do acidente com o submersível Titan, que estava a caminho do Titanic, a empresa OceanGate anunciou que suspendeu todas as atividades por prazo indeterminado. O magnata e ex-premier italiano Silvio Berlusconi, que morreu no mês passado, deixou uma herança equivalente a 33 bilhões de reais. No testamento divulgado hoje, o valor será dividido entre a viúva e os 5 filhos. O desmatamento na Amazônia recuou mais de 33% no primeiro semestre desse ano, segundo dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente. De janeiro a junho foram derrubados 2.649 quilômetros quadrados de florestas na chamada Amazônia Legal, uma queda de 33,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já no Cerrado, houve aumento de 21% de áreas desmatadas de janeiro a junho deste ano em relação a igual período do ano passado.
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, os números ainda são preliminares. Os dados consolidados devem sair em novembro. Conforme o ar seco ganha força, a temperatura sobe e o número de queimadas aumenta. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Quantos focos de incêndio o Brasil já tem? Passa de 1.000, né? Sim, já são quase 25 mil focos apenas este ano, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. O ar seco no interior do país segue firme nos próximos meses e até o final de agosto esse número pode crescer mais de 30%. Nesta sexta, além do risco de incêndios, a umidade do ar atinge níveis críticos, principalmente no centro-oeste. No sul, uma frente fria mantém as nuvens de chuva e há risco de temporais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Mais cedo, as temperaturas negativas provocaram nevoeiro e geada na Serra Catarinense. Sexta-feira de chuva fraca a qualquer hora no litoral do Nordeste e no extremo norte. Em Florianópolis e em São Paulo, máxima de 25 graus. Em Cuiabá e em Rio Branco faz até 35. Em Salvador, 28. A semana termina com um alerta de temporais em Porto Alegre. As rajadas de vento podem passar dos 70 km por hora e a temperatura máxima chega aos 20 graus. Em Maceió, no Recife e em João Pessoa, chove a qualquer hora com chance de novos transtornos. Vamos ao Tempo Delivery. O Matias é de Cachoeira do Arari, Pará. Vamos lá. Oi, Matias, boa noite. Olha, tempo bem abafado, com 31 na sexta e até 32 graus no fim de semana. O sol aparece entre nuvens e pode chover a qualquer hora. O Carlos é de Mateus, Minas Gerais. Vamos lá. Carlos, aqui na nossa tela. Olha, Carlos, por aí em Mateus Leme, a chuva não passa nem perto, viu? Os dias seguem com grande diferença entre a temperatura da manhã e a da tarde. Isso indica ar muito seco. Na sexta, faz até 24 graus, no sábado, 26 e no domingo, 29. Para ter previsão personalizada assim, é só mandar a sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Veja a seguir. Polícia investiga furto de material radioativo no interior de Minas Gerais. Monique Medeiros, a mãe acusada de matar o filho, volta para a cadeia. Brasileiros que esperam anos e até décadas por uma sentença e depois pelo cumprimento da decisão judicial. Em São Paulo, o número de policiais feridos durante o trabalho ou nas folgas subiu quase 20% no primeiro trimestre. Esta semana, uma investigadora foi baleada durante uma tentativa de assalto. O vídeo é um recado aos amigos, gravado no hospital em que a investigadora está internada. Estou bem, graças a Deus. Eu estou de volta aí no combate. Ela foi vítima de um assalto na segunda-feira, quando estava dentro do carro. Os ladrões usavam pistolas falsas. Ela tentou reagir, mas após a luta, um deles pegou a arma da investigadora e disparou. O crime foi na zona sul de São Paulo. Hoje, a polícia apresentou as fotos de 2 suspeitos foragidos. Um outro foi preso. Ele seria o responsável por balear a agente. O treinamento que ela recebeu foi muito útil. Só cedeu a posse da arma após receber uma mordida e lutar bravamente contra eles. No mês passado, também em São Paulo, 2 policiais militares ficaram feridos após um homem reagir a uma abordagem. Ele arrancou a arma de um dos PMs e baleou os 2. Eles foram internados e já tiveram alta. Os casos levantaram a discussão sobre o preparo dos policiais. Este professor de jiu-jitsu e defesa pessoal tem entre os alunos policiais. Ele acredita que falta instrução para os agentes na hora do combate físico. Eles mesmos já relataram histórias em que muitas vezes, usando as técnicas e por dominar as técnicas, conseguiram controlar a pessoa. Falta treinamento. Falta treinamento. Não há dúvidas de que treinamento é fundamental, mas nem sempre dominar uma técnica significa conseguir utilizá-la em um momento de estresse. Pesquisadora na área da segurança, esta major da reserva da Polícia Militar explica que, principalmente situações de risco, podem comprometer a reação do indivíduo. Não é um problema que ele não sabe fazer. Ele
muitas vezes não está em condições fisiológicas de colocar em prática um procedimento que ele conhece. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que reforçou as orientações para que os policiais usem técnicas adequadas ao utilizar uma arma em legítima defesa. A professora Monique Medeiros, que é ré por homicídio e tortura do filho Henri Borel, voltou à prisão hoje por determinação do Supremo Tribunal Federal. Monique Medeiros foi presa de manhã na casa da mãe. Ao chegar à delegacia, ela não quis comentar a decisão. Quer falar alguma coisa sobre essa prisão, Monique? Não, obrigada. Desde agosto do ano passado, ela respondia em liberdade ao processo em que é acusada da morte do filho, Henri Borel, de 4 anos, que ocorreu em 2021. O então namorado, o ex-vereador Jairo Souza, segue preso, acusado de torturar e matar a criança. A perícia identificou 23 lesões no corpo do menino, provocadas por ação violenta. A ordem para que Monique voltasse à cadeia foi dada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi feito pelo pai do garoto, que anexou ao processo postagens de uma rede social que seriam de Monique. Para o ministro, ao usar o celular para fazer publicações na internet, Monique teria afrontado as medidas cautelares impostas. Ela ainda teria coagido testemunhas. O advogado de Monique nega as acusações. A defesa vai tentar reverter a decisão. Enquanto isso, Monique Medeiros e Dr. Jairinho permanecem presos até o julgamento. Os dois irão a júri popular pelos crimes de tortura, homicídio e coação de testemunhas. A data ainda não foi definida. E eu vou lutar por ele até meu último suspiro. Então, até esse processo terminar e findar, é uma luta diária por justiça. O jornalismo da Record TV teve acesso exclusivo ao boletim de ocorrência que registrou o desaparecimento do material radioativo em Minas Gerais. A mineradora deu falta de uma das cápsulas de Césio-137 no mês passado e não nesta semana, como havia divulgado. O Jornal da Record teve acesso ao boletim de ocorrência, que diz que a primeira fonte desapareceu em 23 de junho, 6 dias antes de registrar o boletim de ocorrência. A polícia passou o dia em busca de pistas que possam esclarecer o paradeiro das 2 cápsulas da mineradora AMG em Nazareno, a 240 quilômetros de Belo Horizonte. O que se sabe é que dentro de cada equipamento existe material radioativo sólido, do tamanho da metade de um caroço de feijão. De acordo com especialistas, a substância que desapareceu é 275 mil vezes menos prejudicial à saúde do que o Césio-137, que matou 4 pessoas em Goiânia 36 anos atrás. Que da forma que está, ela não apresenta perigo para qualquer pessoa, né? A não ser que elas sejam extraídas de dentro dessa caixa. Mesmo extraída, se alguém tiver contato com essa fonte, só poderia ter algum perigo a longo prazo. Uma cápsula estava numa tenda de tecido, a outra numa esteira de minério a 5 metros de altura. Cada material é do tamanho de uma caixa de sapato, caberia, por exemplo, dentro de uma mochila. A polícia quer saber como o equipamento teria deixado a mineradora, porque ninguém sai pela portaria sem ser revistado. A investigação também trabalha com a hipótese do equipamento ainda estar dentro da empresa. Blindadas com aço e cerâmica, as cápsulas são de fácil identificação, o que levanta a suspeita de furto encomendado. O interesse seria de pessoas específicas também, que atuariam no ramo de manuseio, de utilização desse objeto subtraído. Uma mineração clandestina, por exemplo? Qualquer tipo de empresa que precise deste tipo de objeto para atuar. A oposição se reuniu hoje para definir como votar na reforma tributária. O texto começou a ser votado agora há pouco.
A reunião no Partido Liberal foi tensa. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tentou conquistar o apoio à reforma tributária. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já havia se posicionado contra a proposta, se mostrou irredutível. Bolsonaro quer que o PL feche questão para que o texto não seja aprovado e chegou a interromper Tarcísio. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? A grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Tarcísio enfrentou a oposição dos políticos presentes. Eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. Tarcísio de Freitas argumentou que a reforma tributária começou a ser discutida no governo do ex-presidente Bolsonaro e que é positivo se posicionar a favor da simplificação de impostos. Mas foi em vão. A discussão azedou a relação entre Tarcísio e a base parlamentar bolsonarista. O governador de São Paulo é criticado não só por apoiar a proposta, mas também por ter assumido a posição ao lado do ministro da Fazenda de Lula, Fernando Haddad. Eu recebi o governador, como já o visitei no Palácio dos Bandeirantes, para tratar de assuntos de Estado. Então, quando um governador vem aqui e defende a reforma tributária, não está defendendo um partido, não está defendendo um governo, ele está defendendo um projeto de país. Os parlamentares mais ligados a Bolsonaro são contrários ao IPVA ecológico previsto no texto, que permitiria elevar o imposto de veículos que poluem mais. Argumentam também que o tributo dos alimentos pode subir, mas mudanças na proposta de reforma passaram a prever a alíquota zero para a cesta básica. A oposição defende que é necessário mais tempo para as discussões. O governador Tarcísio, da maneira extremamente responsável, colocou a necessidade, de fazermos as alterações necessárias para que esse texto ele possa levar em consideração a necessidade que o Brasil tem de uma nova legislação, mas uma nova legislação que tenha a responsabilidade de quem vai votar nessa legislação, de conhecermos o texto. Na chegada à Câmara, Arthur Lira disse que a votação não será adiada e que não vai tratar de discussões políticas em relação ao texto. Vamos tratar tecnicamente essa matéria, não há possibilidade de adiar a votação. Nós entendemos que esse tema está seguro, esse tema já está bastante discutido. Não há nenhuma plausibilidade no pedido de adiamento, porque quem está aventando essa possibilidade, eu não creio que irá votar a favor do tema, nem agora, nem em agosto. Então, nós vamos voltar agora direto ao vivo a Brasília, porque a nossa colega Nathalie Machado está acompanhando a sessão na Câmara que analisa o primeiro turno da reforma tributária. Como nós sabemos, é uma mudança na Constituição, tem de ser votação em 2 turnos. Vamos com a Nathalie. Nathalie, qual é a situação de momento, por favor? Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. No momento, os parlamentares ainda discursam aqui no plenário, mas tudo se encaminha para que essa votação aconteça ainda hoje em 2 turnos. Isso porque o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, liberou a votação por meio de aplicativo. A proposta de emenda à Constituição da reforma tributária precisa de pelo menos 308 votos nas 2 votações. O governo corre atrás dos votos e destravou a liberação de 5 bilhões e 300 milhões de reais em emendas parlamentares somente ontem. É o maior valor liberado em um único dia desde que esse tipo de transferência foi criada há 4 anos. Esse dinheiro é enviado a pedido de parlamentares diretamente para estados e municípios, sem necessidade de justificativa e fica para livre utilização. Após a aprovação em 2 turnos aqui na Câmara, Cris e Celso, esse texto precisa ser analisado ainda pelo Senado. 504 deputados presentes, dos 513, é um quórum altíssimo, não é, Nathalie? Obrigada, até já. Veja a seguir, Estados Unidos aprovam um novo medicamento que pode atrasar a evolução do Alzheimer. Mutirão leva atendimento médico e regulariza a documentação de afegãos abrigados no litoral paulista. Qual é o tempo para ter acesso a uma sentença depois que recorremos aos tribunais brasileiros? No próximo bloco.
No litoral de São Paulo, os imigrantes afegãos começaram a receber documentos fundamentais para que eles possam viver no Brasil. Entre os 128 afegãos abrigados nesta colônia de férias de um sindicato, 40 são crianças. Entre brincadeiras, elas dançam e cantam músicas típicas do país de origem. As famílias fugiram da perseguição do grupo Talibã no Afeganistão. Navid trabalhava como tradutor para forças internacionais. Ele, a mulher e os 4 filhos chegaram apenas com a roupa do corpo. Agora, os refugiados vão ter um número de CPF, documento essencial para conseguir trabalho e abrir conta bancária. Um mutirão organizado pelos governos federal e estadual e pela Prefeitura de Praia Grande emite o documento. Vamos cadastrar todo mundo no nosso cadastro único de benefícios. Os que precisarem vão usar e os que não precisarem não vão usar. O fluxo de refugiados afegãos para o Brasil se intensificou no início do ano passado. Muitos que estão nesse abrigo chegaram no país há meses e estavam acampados no aeroporto de Guarulhos, com condições restritas de higiene, o que facilitou um surto de sarna entre eles. Parte do nosso papel, enquanto Secretaria de Vigilância e Saúde, é conseguir preservar a saúde das populações migrantes e refugiadas. O Brasil já emitiu 9.000 vistos humanitários para afegãos. Eles querem ficar, querem aprender o português e querem, de fato, conseguir um emprego para poder sustentar a família. Navid pretende ficar no Brasil. I hope the main thing I want is my children and myself to be safe without violence. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos aprovou hoje um remédio que desacelera a progressão do Alzheimer em pacientes no estágio inicial da doença. O medicamento chamado Leqembi, de fabricantes americana e japonesa, é o primeiro capaz de diminuir o avanço do Alzheimer. A droga é administrada por via intravenosa a cada 2 semanas. E age contra placas formadas no cérebro por conta da proteína beta-amiloide. As placas estão relacionadas aos primeiros sintomas da doença, como a perda de memória. Os testes comprovaram que o Leqembi consegue impedir a formação dessas placas. De acordo com o estudo, o remédio conseguiu retardar a progressão do Alzheimer em 27% em um período de 18 meses. No total, participaram da última fase da pesquisa 1.795 pessoas, com comprometimento cognitivo leve ou estágio inicial da doença. Entre elas, Joan Murtle. Ela diz que tem visto um resultado positivo. Para o marido dela, esse é um caminho de esperança e está feliz por ver Joan trilhando essa jornada. O estudo também registrou efeitos colaterais. 12,6% dos pacientes desenvolveram inchaço no cérebro, contra 1,7% do grupo que recebeu placebo. E outros 17% dos que tomaram a nova medicação apresentaram sangramento cerebral. No outro grupo, foram 9%. Em janeiro desse ano, a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos já havia pré-aprovado o uso do Leqembi, mas a liberação total dependia de uma análise financeira. O medicamento custa o equivalente a R$ 130.490 por ano e as seguradoras de saúde contavam com um subsídio para bancar parte dos custos. Aqui nos Estados Unidos, estima-se que 6.700.000 adultos com 65 anos ou mais tenham Alzheimer, mas nem todos poderão participar do tratamento. O remédio só pode ser dado a pessoas que já tenham acompanhamento médico. Elas devem estar em fase inicial da doença. E os médicos devem coletar dados sobre o desempenho do paciente e compartilhá-los com o governo. Apesar de não trazer cura, o Leqembi deve proporcionar mais qualidade de vida e longevidade. Na China, imagens mostram clientes num restaurante quando, de repente, um carro invade o local. 2 pessoas se feriram sem gravidade.
O motorista disse que se confundiu com os pedais do veículo e perdeu o controle da direção. Ele testou negativo para álcool e drogas. A polícia ainda avalia se ele será processado por algum crime. Hoje, na nossa série especial, o tempo perdido à espera de uma resposta nos tribunais. São 62 milhões de processos que estão em andamento na justiça brasileira. Cris, são casos que se arrastam e parecem não ter fim. Uma demora que rouba dias, meses e anos de quem precisa de uma decisão para seguir em frente e mudar de vida. Em busca de justiça, os brasileiros enfrentam todo tipo de disputa. Por erro médico, por uma dívida que ainda não foi paga, pela guarda de filhos ou animais de estimação, pela casa própria e até por palácios. Ou simplesmente para tentar dormir em paz. São brigas que roubam bem mais do que o sossego, roubam tempo. Para o aposentado Ogival, parece que foi ontem, mas já faz uma década que ele perdeu o filho Everton, de 25 anos, espancado até a morte. Eu acho que não existe justiça. Eu acho que eles estão esperando eu morrer primeiro para ficar por isso mesmo. No dia 25 de novembro de 2013, Everton discutiu com outros jovens dentro de uma casa noturna na zona leste de São Paulo. Na saída, tentou fugir do grupo que correu atrás dele na rua. Everton foi encontrado com vários ferimentos graves em uma vala, a poucos metros da boate, e morreu antes de chegar ao hospital. Até hoje, o caso não foi julgado. Vai ter audiência, vai ter o julgamento, aí o que eles fazem? Falta um testemunha dele. Aí no outro julgamento, aquele testemunha vai, mas um outro não vai. É possível prever o tempo da justiça depois que recorremos aos tribunais? É claro que depende do tempo e da complexidade do processo, mas um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça mostrou que, em média, em 2021, esse prazo era de 2 anos e 7 meses para a primeira instância. Se a gente contar a segunda instância, cresce para 3 anos e 8 meses. Esse aumento, em especial, ele resulta, sim, de uma ampliação de acesso à justiça, de uma cultura de judicialização da nossa sociedade. Na medida em que as relações sociais se tornam mais complexas, existe um potencial, existe uma possibilidade maior de ocorrerem conflitos. E os conflitos, eles exigem soluções. Como nós temos uma cultura de judicialização, se costuma buscar solução para esses conflitos no próprio Poder Judiciário. Segundo o levantamento mais recente do Conselho Nacional de Justiça, 26 milhões e 900 mil processos foram concluídos no Brasil em 2021. Mas no mesmo ano, 27 milhões e 700 mil casos novos chegaram ao Judiciário. Segundo o CNJ, tem um déficit de juízes de 4.400 juízes hoje no país. Ou seja, falta juiz, falta funcionário e os processos não param de chegar. Ao todo, 62 milhões de ações estão em andamento na Justiça. Só no Supremo Tribunal Federal, 87 processos tramitam há mais de 2 décadas. O mais antigo tem 37 anos. Uma disputa pela demarcação de terra entre os estados da Bahia e Goiás, que também envolveu áreas do Tocantins e do Piauí. O serviço do Exército, o serviço do IBGE, para desenhar o mapa, tem um custo para isso. Então agora a briga não é mais por território, é para quem paga a conta. Exato. O mundo já mudou muito desde o início desse processo, que começou em 1986. No mesmo ano, por exemplo, vimos o acidente nuclear de Chernobyl e também a última aparição do cometa Halley na Terra.
Naquela época, nem a nossa moeda era a mesma. Em vez do real, o Brasil vivia no plano cruzado, com os preços congelados para tentar reduzir a inflação. E nós estamos com tudo mais caro. E até a nossa Constituição era outra. A que temos atualmente só foi criada em 1988. Declaro promulgada o documento da liberdade. E o que dizer então de um processo que durou mais de um século? Uma disputa de 125 anos entre a família real brasileira e a União. O alvo era o Palácio Guanabara, um dos endereços da realeza que hoje é a sede do governo do estado do Rio de Janeiro. A ação foi apresentada em 1895 pela princesa Isabel. Na época, no direito, o tribunal não podia dar impulso aos recursos, ele precisava esperar as partes se manifestarem. O STF deixou lá, nada fez porque não podia fazer. Depois de mudanças na Constituição, com o passar dos anos, finalmente o processo terminou em 2020. O STF decidiu que o Palácio Guanabara era mesmo propriedade da União. A demora para pôr fim aos processos também rouba o tempo de quem precisa de um dinheiro em disputa na justiça. Em maio de 1997, Patrícia e Eduardo se empenharam para comprar uma casa na Planta, na Grande São Paulo. Pagaram R$20 mil na época, mas com 2 crianças pequenas, enfrentaram dificuldade para quitar as parcelas mensais. A gente negociava, atrasava 2, negociava. Foram várias negociações, eles não foram irredutíveis, né? Não quiseram saber e excluíram a gente do processo, né, de pagamento. No caso de rescisão, o comprador teria direito à devolução do dinheiro pago com 30% de desconto. Em 2003, o casal entrou na justiça, ganhou 3 vezes em todas as instâncias. Hoje, 20 anos depois, o valor reajustado passa de R$200 mil, mas a construtora decretou falência e o casal ainda não recebeu nada. Ganhamos em todas as instâncias e tal, e por que não sai? A justiça é falha, é muito lenta para nós, né? De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, uma decisão recente determinou que a cobrança do valor devido ao casal alcance os bens dos gestores da construtora. Sobre o processo criminal citado no início da reportagem, o TJ disse que o julgamento sobre a morte de Everton está marcado para abril de 2024. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis e logo depois de Jesus tem eliminação ao vivo em A Grande Conquista. Ótima noite para você. Boa noite.